Olá, Mitai, Pastor Vaguinho aqui para a gente meditar um pouco na palavra de Deus de forma rápida, concisa, para que a gente possa entender da importância de ter uma vida devocional a Deus. Não um momento devocional, mas uma vida devocional a Deus. Por que amamos a Bíblia? Bom, primeiro porque é a palavra de Deus, né? Ela serve como um manual para a nossa vida. Mas eu queria rapidamente, nesse tempo que a gente tem, bem curto, e eu queria que a gente meditasse em relação à Bíblia, levando em consideração um relacionamento. Por exemplo, eu sou casado com a Priscila e esse relacionamento foi construído e eu creio que a gente pode elencar aqui 3 etapas. Primeiro, conhecimento. Nós vivíamos juntos na igreja, conhecíamos por causa de ministério de louvor, não tínhamos afinidade um com o outro assim, em relação a pensamentos de morar, de casar. Porém, a forma como que nós fomos convivendo, a gente foi conhecendo um ao outro, E assim eu pude perceber coisas nelas que faziam sentido para a minha vida e elas também da mesma forma. E passando por esse processo, a gente vai para a segunda fase desse relacionamento, que é o entendimento, ou seja, aspectos na vida dela que ela gostaria de que eu respeitasse e que também na minha vida ela respeitasse. Então a gente abre mão de uma vida de solteiro para agora viver a 2, sendo que a gente precisa abrir mão de algumas coisas, atitudes que nós fazemos em prol do outro. Porque nós amamos o outro, então nós esperamos agradá-lo. E terceiro aspecto, a terceira etapa seria definitivamente o relacionamento, a vida a 2. E o que a gente pode entender isso? Na vida cristã a mesma coisa. Existe um momento em que nós somos apresentados a Deus, ou seja, nós descobrimos quem Deus é, quem Jesus é, o que Ele fez por nós, como Ele se entregou por nós. E lá em Efésios, capítulo 5, ele vai falar sobre o relacionamento entre o marido e a mulher, e ele deixa bem claro isso, que Cristo se entregou pela igreja, pela noiva dele, a fim de lavá-la com a lavagem pela água, pela palavra, para que ele possa apresentar ela a si próprio, sem mancha, mácula ou ruga. Então a gente tem aqui um panorama do que Deus espera da nossa vida, como noiva do Cordeiro, para que possa ser apresentado a Ele na consumação dos séculos. E tem um versículo muito interessante que é em Salmo 119, no versículo 7, louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Eu só vou conseguir louvar a Deus de forma correta quando eu tiver entendimento de quem Deus é. E como que nós conseguimos ter entendimento de quem Deus é? Pela sua palavra. É impossível a gente conhecer profundamente a Deus sem conhecer a palavra, sem conhecer os seus estatutos, sem saber aquilo que Deus espera de nós. Então, porque a felicidade está em ter uma vida de obediência a Deus, segundo a sua palavra. Então, uma vida que agrada ao Senhor é uma vida de obediência. E como que eu consigo obedecer a Deus? Eu só consigo obedecer a Deus se eu conhecer os seus estatutos, os seus mandamentos. E como que nós adoramos com entendimento? Lá em João capítulo 4, versículo 23, tem aquele famoso discurso de Jesus, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, em que ela faz um questionamento a Jesus. Ela diz: olha, nossos pais adoram aqui e vocês dizem que o correto é adorar em Jerusalém. E aí, como é que fica essa situação? E Jesus vai dizer: olha, nós adoramos o que nós conhecemos, vocês não. Ou seja, Jesus está mostrando para ela: não é a cultura que vocês conhecem que vai determinar qual é a forma correta de adorar a Deus. Então a gente precisa entender que a adoração a Deus ela começa com uma vida de conhecimento da sua palavra e conhecimento em forma de obediência, de conhecer aquilo que Deus gosta, daquilo que Ele deseja. E a obediência não é uma obediência por ordem apenas. Obedeço porque eu amo, de submissão. Essa é a vida do discípulo. Então nós precisamos entender que nosso crescimento espiritual ele se dá através do conhecimento de Deus. E esse conhecimento se dá através de uma vida devocional, uma vida de devoção ao Senhor, não só um momento devocional, mas uma vida devocional. Com entendimento nós conseguimos adorar o Senhor. E por último, um relacionamento. Eu só consigo ter relacionamento se eu sei o que agrada a Deus. Eu só consigo ter um relacionamento no meu casamento
né? E eu mantenho esse relacionamento vivo porque eu entendo aquilo que meu companheiro ou minha esposa deseja, o que ela ama, o que ela gosta, o que ela espera de mim. Assim também, Cristo espera de nós, né? Que nós nos entreguemos a Ele de forma correta, em espírito e em verdade. Então não é da forma que eu acho que Deus deseja, é da forma que Deus se revela para mim, através da sua palavra, mostrando que o prazer em obedecer é o desejo que Deus tem para que Ele possa receber a minha adoração. Capítulo 119 de Salmos é o maior capítulo da Bíblia. E é o capítulo que fala justamente sobre a palavra de Deus. E ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Então, se eu pudesse elencar assim, o maior desafio na vida cristã de um músico, né, para um ministério de louvor, é a dificuldade em se manter reto, né, se manter seguro, longe do orgulho, do pecado, de querer aparecer, mas sim se submeter para que Deus apareça, né, em meio à nossa adoração, para que a gente possa entender que o propósito nosso como adoradores é levar a congregação à adoração, é conduzir a igreja à adoração. Então a gente precisa o tempo todo guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que a gente possa tratar o pecado que há em nós, o desejo de querer aparecer, o desejo de querer ser importante e não se atentar à submissão. Muitas vezes a gente se aborrece por algumas atitudes que tomamos ou que alguém toma em relação a nós, e aí a gente se acha o dono da verdade, mas na verdade nós deveríamos aprender a ser submissos, né? Entendendo que a vida cristã ela também é baseada na submissão, né? Mas uma submissão segundo a vontade de Deus, segundo a verdade dele. Então que a gente possa entender que para que a gente possa ter uma vida de submissão a Deus, a gente precisa primeiro, né, uma vida de devoção, de conhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele fez por nós. Nós precisamos ter um entendimento, e já que agora conhecemos a Deus e temos acesso ao que Ele deixou para nós como regra, né, que é a Bíblia Sagrada, a gente tem um entendimento daquilo que Deus gosta, daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus espera. E por último, um relacionamento. É somente quando eu entendo esse desejo de Deus e eu me comprometo a viver segundo o relacionamento que Ele desejou, segundo as atitudes que Ele desejou, eu consigo então ter um relacionamento com Deus, porque Deus é santo e Ele espera que a gente se santifique, mas se santificando em obediência, não por uma regra, mas porque eu amo a Deus, eu me santifico. Então que essa palavra possa ficar guardada no seu coração e que Deus possa falar com você todos os dias. Então tenha uma vida devocional, não um momento devocional, mas uma vida devocional, porque Deus espera isso de nós. Amém? Que Deus te abençoe, Amitai. Fica aqui a nossa palavra. Então, a partir de agora, a gente vai sempre ter alguns conteúdos aqui para que a gente possa meditar de forma rápida, né, na palavra de Deus e alguns princípios que a gente precisa adotar diante de um desafio grande, né, que Deus tem colocado em nós nesse tempo de crescimento. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um bom dia.